Quantas mulheres negras você acompanha aqui no YouTube? Com quantas mulheres negras você fala sobre política e mundo? Olá, meu nome é Tati Ribeiro e quero te dar as boas-vindas ao canal Preta no Branco. E antes de começar, já quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, acionar o sininho para receber as novidades e curtir esse vídeo. E não deixa de me seguir nas outras redes sociais no @TateRibeiro. Aqui nós vamos falar exatamente sobre aquilo que as mulheres negras normalmente não podem falar, ou seja, sobre tudo. A gente vai olhar para o mundo sob as minhas lentes. Então, vou me apresentar para vocês. Eu tenho 32 anos, nascida e criada em São Paulo, mas moro em Natal já há algum tempo. Sou filha de pai baiano e mãe paulista. E tive uma socialização extremamente branca. Isso porque a família da minha avó materna são de pessoas loiras de olhos claros. Sim, exatamente isso. Aí eu ouvi de tudo nessa vida, inclusive que eu era adotada. Até que as pessoas viam meu pai e falavam: gente, muito saudável. Eu estudei em escola particular com bolsista e depois entrei na federal. Desde pequena, aprendi que eu precisava ser 3 vezes melhor para conseguir algum lugar no mundo. Quando entrei na universidade, fiz jornalismo, comecei a perceber que a diferença entre aquelas pessoas que estavam lá e eu e as oportunidades que a gente ia ter dependia da nossa cor de pele. Não importava se eu tinha o melhor currículo ou não, eu nunca ia conseguir os melhores estágios, muito menos os melhores empregos. Eu já sabia o que era racismo e desigualdade. Cresci numa casa em que se falava de política o tempo todo. Era muito comum a gente falar de política, inclusive na mesa do jantar. Com o tempo, vou contar pra vocês algumas histórias da minha família, como o fato da minha mãe não me deixar ter Barbie, porque não era o padrão de beleza que ela queria que eu tivesse. E tá errada? E também que não me deixava tomar Coca-Cola, porque era imperialista. Aí, mãe, desculpa, mas você tava muito errada. Aí não teve jeito. Eu comecei a militar. Me filiei ao PSOL, partido do qual eu faço parte até hoje. Comecei a construir o movimento estudantil e depois o tema de mulheres e negritudes dentro do próprio partido. Depois de um tempo, fui construir a Rede Emancipa, um movimento nacional de educação popular, porque entendia que era necessário falar de educação e negritude para poder entender o mundo que a gente vive. Para entender, inclusive, por que é tão difícil para nós estarmos na mesa de poder? Por que mulheres e negros nunca são ouvidos? Por que pra gente se fazer ouvir, a gente tem que gritar? Mas se a gente grita, a gente é chamado de violento ou mesmo de que não sabe do que tá falando. E aí, tô usando minha voz aqui pra falar em alto e bom som. Tá dando pra ouvir daí? Nós, mulheres negras, temos muita coisa para falar para o mundo, assim como todo mundo tem. A gente ouve isso tantas vezes que começa a acreditar que seja verdade, a acreditar que a gente não tem nada a acrescentar ou acreditar que a gente não é interessante. Eu mesma já ouvi isso diversas vezes e com o tempo levei isso para mim. Teve uma vez, por exemplo, que um cara veio me dizer que eu não sabia qual era a concepção de feminismo que o grupo ao qual eu faço parte defendia. Meu filho, eu ajudei a pensar essa concepção de feminismo, tu vai querer me ensinar mesmo? E outra vez, teve um que me interrompeu enquanto eu explicava o que era o racismo estrutural, querendo me citar Silvia Almeida, dizendo que eu estava errada. Bom, ele não tem ideia da quantidade de cursos que eu já dei do livro do Silvia Almeida. E para piorar, ele ainda citou o Silvia Almeida errado. Pois bem, esse canal quer inverter essa lógica. Por mais que por muito tempo eu tenha acreditado que o que eu tinha para dizer não era interessante ou relevante, com o tempo, quando eu tomava coragem para dizer, eu comecei a perceber que de alguma forma eu era ouvida, principalmente por pessoas como eu, negras e negros que sentiam as mesmas angústias, os mesmos medos e os mesmos orgulhos que eu. E aí eu entendi que era preciso que a gente colocasse a nossa voz e se fizesse ouvir de maneira coletiva. Esse canal quer ser esse espaço em que a gente possa construir de maneira coletiva o nosso olhar sobre o mundo. Mas e aí, Tati? O que você quer com isso aqui? Falar sobre os temas raciais, claro, mas não só sobre eles. Muitas vezes nos colocam no lugar de só falar sobre racismo. Eu quero falar sobre o mundo e o meu olhar sobre ele. Quero falar sobre o que a gente pode construir junto a partir desse olhar. Quero falar de pessoas que viveram a história para a gente chegar até aqui. Quero contar sobre coisas que seriam importantes se não fosse o fato do mundo ser tão racista. Quero trazer listas de coisas que eu queria que todo mundo conhecesse e que seria conhecido se não fosse o apagamento histórico. Eu quero rir, contar histórias engraçadas e dividi-las com pessoas que já sentiram a mesma coisa. Quero dar bronca em gente que acha que não é racista, mas vive falando por aí. Aqui não passarão. Eu quero dar espaço para histórias e narrativas que ninguém conta, porque muitas vezes o silêncio é o que fala por nós. E aí eu também vou falar com brancos. Por quê? Porque eu acredito que nós precisamos contar as coisas, a gente precisa se fazer ouvir. Mas sinceramente também porque não fomos nós que criamos a
racismo, então é bom que os brancos também se mexam para ajudar a resolver. E o problema do racismo não é problema só de negro não, porque senão fica fácil, né? O branco vai lá, passa a vida inteira dizendo que não sabia quando cometeu racismo, mas também não se mexe porque não é seu lugar de fala. E não é mesmo, mas é o seu lugar de culpa. E aí, meu amigo, é bom de se mexer. Tem mais uma coisa que eu queria falar para vocês. Esse não é um projeto fechado. A gente sabe de onde a gente começa, mas a gente não sabe onde a gente vai chegar. Queria chamar vocês para construir esse projeto junto comigo. Tu topa? Diz que sim. Vem dar uma bola aqui pra Pretinha que acabou de chegar no canal do YouTube. Diz pra mim o que você tá achando e o que você quer no canal Preta no Branco. Sim! E não deixa de se inscrever, viu? E aquele esquema lá. Inscreve aqui embaixo, aciona o sininho, curte esse vídeo e manda pra todo mundo que você gostaria que conhecesse o nosso canal. Vamos pra cima que é possível fazer um canal com as nossas vozes.